se torna agora um sucesso absoluto, né? E de acordo com a nossa coordenadora, o evento consolidado, a nossa grade de eventos anual, né? Então a gente vai tentar repetir pelo menos 2 vezes no primeiro semestre e 2 no segundo semestre. Eu acho que é importante esse encontro, não só pelo ingresso social, que a gente pode beneficiar, né, algumas pessoas carentes aí, com arrecadação de alimentação, mas também trazer para vocês alguns assuntos importantes. E esse segundo café tributário foi pontual, né? Nos prepararmos já para 2024, abordando um tema bem oportuno, que é o planejamento tributário, né? No âmbito do nosso painel aqui, o painel 2, vamos falar um pouquinho sobre benefícios fiscais do ICMS. Tem um colega aqui que chegou e disse assim: agora está chegando a minha vez. É o momento de ser benéfico, né? Então eu acho que muita gente oferece, quer pagar 1% do ICMS. Não é só conhecer o benefício fiscal, os benefícios fiscais, mas aplicá-lo com responsabilidade, dentro da legalidade e principalmente, né, conhecer os mecanismos de controle do fisco. E aí um deles que é o CMNF. Não é assim, o empresário vou pagar 1% de ICMS, vou pagar. Não é assim. Né? Tem que saber também, conhecer principalmente o que é que o fisco vai fazer, como ele vai agir, para que o contribuinte possa aplicar, né, corretamente dentro da legalidade cada benefício fiscal no âmbito do ICMS. E já aproveitando e trazendo mais, como a gente tem bastante conteúdo para hoje, eu já quero passar a palavra para os 2 especialistas da área, Gustavo Rames e em seguida o Marcos Vinícius também vai dar continuidade, né, e trazer um conteúdo bem legal para vocês. Né, algumas dicas importantes para conhecer benefício fiscal, os benefícios fiscais e como aplicá-los de forma correta e levar essa informação importante, né, para os clientes de vocês. Tá certo, gente? Gustavo, fica à vontade. Bom dia, pessoal. Quando eu recebi o convite para participar do Café Tributário para falar 15 minutos sobre o ICMS, eu realmente achei a tarefa um pouquinho árdua. Ainda mais que quando a gente vê referente ao ICMS, muito é negligenciado quando a gente fala de planejamento tributário, né? E para o ICMS também, a gente acaba não tendo muitas opções. Ou é a tributação adequada à mercadoria, ou é a empresa nacional. Então, como é que a gente vai falar de um planejamento tributário do ICMS para falar em 15 minutos e que seja algo aí que agregue vocês? Então, eu separei aqui 5 dicas para a gente verificar como se fosse um mapa, um passo a passo, de fato, para a gente fazer um bom planejamento, uma boa análise e também para verificar os possíveis erros que a gente pode verificar, que a gente pode enxergar no momento da nossa operação. E, tratando do ICMS, que é o imposto de mercadoria, nada mais justo do que o primeiro passo para a gente verificar o planejamento tributário é focar de fato na mercadoria. Então, a gente vai, o nosso primeiro passo para fazer um planejamento tributário é verificar todas as mercadorias comercializadas. Não é verificar uma amostra. Não é, se uma mercadoria é assim, todas as outras serão. Não é assim. Eu tenho um produto de informática que tem benefício. Quer dizer que todos os produtos de informática terão benefício? Também não é assim. Então, a gente sempre tem que analisar mercadoria por mercadoria. Aqui, se vocês observarem no slide, eu boto a mercadoria comercializada e sua respectiva ICM. Por que isso? Porque muito também tem, quando tiver colocando o documento fiscal, uma mercadoria X com ICM correto. Então, o primeiro passo é certificar que eu estou colocando a classificação correta da minha mercadoria no documento fiscal. Isso leva em sério vários fatores, como, por exemplo, vários benefícios fiscais estão diretamente vinculados não só com a descrição da mercadoria, como também com a sua ICM. Então, eu posso deixar de estar utilizando um benefício pela ICM correta, como estar utilizando o benefício indevidamente por estar utilizando o ICM correto. Então, a gente tem que fazer primeiro esse parâmetro, certificar que a mercadoria comercializada está classificada corretamente. Verifiquei que a mercadoria está classificada corretamente, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a analisar a tributação. Primeiro passo, não pode ser longe, é verificar a alíquota. E é uma das coisas mais básicas que a gente consegue verificar na legislação do ICMS, é a alíquota. Se a gente for verificar, por exemplo, alguns outros tributos, IPI, PIS e COFINS, a gente vai verificar que a ICM já traz a alíquota. Agora, para o ICMS, muito não é vinculado para a ICM. Então a gente vai ter que analisar
somente a descrição. E aquela descrição pode pegar uma série de mercadorias que vão ter aquela tributação. Então a gente vai partir do pressuposto da alíquota. Vamos verificar a alíquota correta e também as alíquotas para as operações. Hoje, para quem mexe com ICMS, a gente sabe que temos alíquotas diferentes na maioria dos casos. Temos uma alíquota para revendedores e uma alíquota para o consumidor final. É sempre assim? Não é sempre assim. A regra geral que seja. Então a gente vai ter que analisar a alíquota da mercadoria e também a alíquota das operações. Mapear se eu faço venda para revendedor, venda para indústria, venda para consumidor final, para determinar a alíquota correta. Verifiquei a alíquota, aí a gente passa a analisar os benefícios fiscais da mercadoria. E por que eu coloco para analisar os benefícios fiscais da mercadoria? Porque teremos benefícios do ICMS que não estão vinculados com a mercadoria, e sim com o segmento. Mas aí a gente vai para o segundo tópico. O primeiro passo é analisar benefícios da mercadoria, que é isenção, redução da base de cálculo e possíveis tratamentos tributários um pouquinho diferentes, como possível solução tributária, diferimento do ICMS. Então a gente vai analisando se aquela minha mercadoria vai ter alguma tributação específica. Verifiquei isso, mapeei a tributação daquela mercadoria em específico, ou das mercadorias em específico, a gente vai começar a analisar a empresa. Porque apesar do ICMS ele ser um imposto de mercadoria, o Estado também pode conceder benefícios fiscais para algum segmento que ele queira estimular. Então é muito comum a gente ter benefícios para determinados contribuintes. Aqui a gente tem uma série de exemplos. Benefício para e-commerce, benefício para a indústria, benefício para atacadista. Então uma série de segmentos que estarão beneficiados. Que se a gente fosse fazer uma análise somente na mercadoria, a gente não encontraria o benefício. Se eu, por exemplo, olhar um benefício para roupa, vestuário, eu não acharia nenhum benefício fiscal. Agora, se eu for procurar um benefício para indústrias têxteis, aí já se torna um pouquinho mais interessante, porque aí a gente já começa a encontrar benefício. Verifiquei benefício para a minha atividade, como segmento, tendo que se atentar também às regras de benefício. Não são todos, por exemplo, não é porque eu sou uma indústria têxtil que eu poderia ter o benefício de indústria têxtil. Cada benefício terá consigo também as suas regras, que devem ser observadas. Então não basta eu verificar que no segmento se enquadra, mas que eu vou atender os requisitos para entrar naquele benefício. E uma outra dica é verificar possíveis tratamentos tributários diferenciados que não envolvem benefício fiscal por si só, mas podem envolver aí benefícios financeiros fiscais, desde pagar o ICMS fracionado, no mês de dezembro, no caso do varejista, desde isso abranger, eu quero fazer um empreendimento, de empresa de grande porte, eu aderir a um benefício do Proemprego, por exemplo, para conseguir comprar mercadorias mais baratas. Então, verificar também o estágio da minha empresa, se eu teria alguma outra coisa. Se a minha atividade é beneficiada, mas também, talvez, o meu empreendimento, talvez a minha expansão, possa ter algum estímulo também por parte do Estado. Então, verifiquei a tributação da minha mercadoria. Sei qual é a tributação dela. Verifiquei a atividade da mercadoria. Se eu tenho benefício, se eu não tenho benefício. Caso tenha benefício, verificar aí, mapear as operações, porque tem benefícios fiscais, que tem diferença em determinadas operações. Eu posso ter uma tributação para consumidor final, uma tributação para revendedor, porque os benefícios por si só, dentro deles, tem variação. Tem benefícios que são mais homogêneos. Por exemplo, a indústria têxtil, que eu dei de exemplo antes, cada venda que ela faz, ela paga 3%. Vai variar o percentual de crédito presumido conforme o destaque, mas efetivamente sempre vai pagar 3%. Se eu falar de outro benefício aqui, por exemplo, como importadora, para cada alíquota que ela vai destacar, vai depender para quem ela está vendendo, e cada destaque que ela fazer vai ter uma carga tributária diferente. Então, se eu tenho benefício, eu também vou ter que mapear as operações para saber, em cada operação, o que eu estou efetivamente tributando. Mapeei a mercadoria, mapeei as minhas atividades, a minha empresa, as atividades que ela executa, aí eu faço uma comparação com a empresa do Simples Nacional. Se a gente for analisar estritamente o ICMS dentro e fora do Simples, pode até ser uma análise um pouco injusta, porque assim, a diferença entre ICMS dentro e fora do Simples é gritante. Mas no planejamento tributário, nem sempre é só analisar um tributo específico. Planejamento tributário é tudo uma questão de contexto.
nem sempre vou ganhar. Então, eu posso optar por ser lucro real e perder na parte do ICMS e ganhar nas outras. Então, a gente sempre faz essa análise para quê? Para sempre, no máximo que eu puder, potencializar a economia do meu contribuinte. E é para isso que a gente faz essa análise entre simples e lucro presumido. Mas não somente o que eu vou pagar de tributo dentro do simples, mas também o que eu vou poder conceder de crédito para quem está adquirindo a minha mercadoria. Então, o meu público-alvo é importante. Se eu vendo muito para consumidor final, talvez não seja uma análise tão precisa, porque se é consumidor final não vai ter crédito, eu só faço a comparação de fato entre o que eu vou estar pagando ou não. Agora, se eu vendo muito para a indústria, se eu vendo muito para o atacadista, isso de fato é algo que eu tenho que estar analisando. Por quê? O que eu vou estar pagando para ele nem sempre vai ser o custo dele, porque aquele crédito de ICMS que vai estar na mercadoria, ele vai para o lucro reduzido. Então, apesar de ele estar pagando mais, eu sei que o custo dele pode ser revertido. Tem situações onde, se eu analisar estritamente só o ICMS, uma empresa do regime normal vai estar pagando menos que simples? Com certeza. Importação 469, por exemplo, ele paga, dependendo do caso, 1%, dando 4% de crédito. Então, ele está dando mais crédito e pagando menos em relação ao Simples Nacional. Claro, estou falando que é mais benéfico? Não, estou falando que é mais benéfico no contexto. É tudo uma questão de análise. Mas nessa situação específica, se eu analisar somente ICMS, uma empresa de normal estaria ganhando. Então, sempre devemos fazer essas comparações. Sempre. Tá? E fazendo essa relação entre empresa de Simples Nacional e empresa de regime normal, chega na última parte, que é mapear todas as operações. E aqui vai desde uma revisão de tudo que é feito e de tudo que estaria sendo tributado dentro e fora do Simples. Porque quando a gente fala do planejamento tributário, muito se foca na venda, na tributação da empresa. Só que se ela faz muita operação de industrialização por encomenda, tem tributação diferente do Simples para o normal. Várias operações que são feitas no regime normal acabam tendo tributação diferente quando se é do Simples. Então eu tenho que saber todas as operações que a minha empresa faz, para saber quanto que seria o custo de todo o contexto da empresa do ICMS do regime normal, com todo o contexto de uma empresa do Simples Nacional. E mapear também refere-se a eu analisar não só o meu débito, mas o meu crédito também. Supondo que eu tenho um benefício de redução da base de cálculo, que reduz o meu débito na saída. Tem reflexo no crédito? Não tem. Na maioria dos casos vai ter. Então, já pensou fazer um planejamento tributário, reduzindo o meu débito e não levando em consideração o meu crédito? Não pode gerar uma análise imprecisa, com toda certeza. Então, se o ICMS é um imposto não cumulativo e eu estou presumindo um débito para ele, um saldo devedor para ele, com um crédito maior, isso vai dar uma análise totalmente distorcida. Tem situações também, que é isso, o planejamento tributário às vezes nem sempre é uma questão de escolha trazendo esse ICMS. Se eu faturo mais de 1.600.000, o pessoal pensa, não tem muito o que planejar, ele vai pagar a empresa no regime normal. Mas tudo que vocês puderem fazer para fazer com que seus clientes paguem menos é importante. Então, mapear para fazer uma revisão dos créditos que vocês estão ou não aproveitando. E se estão aproveitando, se estão fazendo da maneira correta, da forma correta, também é muito importante. Tá? Então, nem sempre vocês vão ter a opção de escolher entre ser simples ou normal. Mas não quer dizer que o planejamento tributário para o ICMS é deixar de fora. A gente tem que fazer essa análise também, mesmo não tendo opção. Tá? Então, verifiquei toda a tributação da minha mercadoria, verifiquei o segmento da minha mercadoria, da minha empresa, o contexto tributário dela, fiz uma comparação entre se eu sou do simples ou normal, fiz um comparativo entre para quem eu estou vendendo a mercadoria, se eu posso vender mais caro, porque ele vai ter mais crédito, faço todo o contexto, mapeio todas as operações e vai ter no final o meu resultado, entre optar ou não ser do regime normal ou ser do Simples Nacional, que para o ICMS não tem diferença, no regime normal pode ser no presumido real, a gente não tem essa variação. Entretanto, depois de ter analisado o meu contexto tributário que eu vou aderir no ano seguinte, eu posso verificar também os débitos em aberto da minha empresa. Porque, por exemplo, hoje você pode ter um cliente irregular que está solicitando parcelamento somente para entrar dentro do Simples Nacional.
E ele fez, na época, não passava muitas pressas, não fez muita análise. E como é que eu posso, então, fazer com que ele ganhar, sendo que eu já escolhi que ele é do Simples? Então, eu sempre tenho que estar atento aos parcelamentos beneficiados. Ano passado tivemos parcelamento beneficiado. Esse ano também há previsão para ter o parcelamento beneficiado do programa Recupera Mais, que apesar de ainda não ter saído, já foi autorizado pelo convênio. Nosso governador já deu palestra falando sobre ele, já deu aí uma previsão de redução de multa de mais de 90% em alguns casos. Então a gente também tem que pensar nessas possibilidades. Afinal, se no operacional dela ela pode estar pagando o mínimo que ela deveria, mas não quer dizer que as dívidas em aberto também não possa fazer com que ele pague menos. Então, fazendo todo esse passo a passo, claro, aqui foi um comentário muito breve. Se a gente fosse analisar benefício por benefício, para quem já viu aí a complexidade que é referente a alguns benefícios fiscais, benefício que a gente pode chegar a falar em alguns casos 4 horas um benefício. Então, é uma análise que a gente tem que sempre fazer no contexto da empresa. Não é algo que nem sempre vai ser simples. Alguns casos aí não vai ter muita opção, alguns casos vai ter bastante variação, a gente vai ter sempre que tomar bastante cuidado. Fazendo isso, com toda certeza, o contribuinte de vocês vai estar maximizando ali a apuração do CMS dele, fazendo com que ele pague menos, tendo ele escolha. Tá? E com isso, referente à minha parte, agora eu vou passar para o meu colega Marcos, vai falar agora referente às obrigações acessórias para o ano que vem, que é algo que está vinculado diretamente com a apuração do CMS, com a utilização de benefício, etc. Oi pessoal, tudo bem? Eu até brinco com o Gustavo que eu sou portador de más notícias, né? Porque o Gustavo dá curso de benefício fiscal, incentivo, dá curso de SPED, escrituração. Então, enquanto ele puxa para a redução de carga tributária, eu falo diretamente com vocês que quem trabalha de fato na escrituração. Então, falar sobre obrigação acessória no âmbito de planejamento tributário, pelo menos eu não vejo tanto, mas é uma coisa que o trabalho por trás é um trabalho extremamente importante, porque quando a gente chega para o cliente, a gente tem a alegria de falar para ele, olha, vocês vão ter uma redução de carga tributária, vai sobrar mais dinheiro para reinvestir na empresa, botar mais dinheiro na economia, mas é a gente, como contador, que vai estar lá por trás, né, demonstrando para o fisco de todas as maneiras necessárias por que aquele benefício está sendo utilizado corretamente, toda a escrituração que envolve todas as obrigações acessórias. Né? Acessória já é algo que remete a algo que não é a coisa principal, e é justamente aquilo que o contador se esforça para cumprir e não prejudicar o contribuinte, né? Um trabalho invisível que às vezes não é dado muito valor. Mas de que medidas de controle que eu vou aqui falar hoje, né? Claro, a gente está num tempo que o CBNF e o ICMS desonerado são obrigações recentes e que já estão sendo exigidas em parte, né, pelo menos o CBNF, e obviamente vou focar nelas, mas medidas de controle o fisco tem diversas, tem várias, né? Até mesmo cada nota fiscal não deixa de ser uma medida de controle. A gente está acostumado a ver a nota fiscal como um comprovante de garantia, acostumado a ver a nota fiscal até como prova de compra, ela tem fins comerciais, mas a nota fiscal, antes de qualquer outra função que ela tenha, ela é uma obrigação acessória e ela serve para prestar informação para o fisco. Tá? Então, as medidas de controle elas estão em todo lugar, em razão da atividade fiscal. Então, vamos começar a falar sobre as medidas de controle relacionadas a benefícios fiscais. Gustavo falou sobre o planejamento tributário, sobre o enquadramento de benefícios, só que junto dos benefícios também vem as obrigações, e isso a gente sabe muito bem. Então, a gente está numa realidade muito legal de vivenciar agora, que foi a regularização dos benefícios fiscais ilegais. Então, para quem trabalha na área fiscal há mais tempo, vai lembrar que uma época a gente já teve limitação de crédito na compra de feijão do Paraná, na compra de carne de fora do estado, vinha destacado 12% na nota, mas nem tudo isso a gente podia acreditar. E isso não faz muito tempo. Essa questão de vedação de crédito foi resolvida, na verdade, com a publicação da Lei Complementar 160 de 2017. E tudo isso por quê? Quando a Constituição Federal ela foi feita, e ela foi toda feita visando o Pacto Federativo, que é tratamento equitativo entre os estados, questão de recebimento de recursos e tudo mais,
ela foi pensada já na perspectiva de que naquela época as diferenças regionais eram gritantes. Então, no sul e no sudeste a gente tinha um desenvolvimento mais aflorado da indústria, mais empresas, enquanto em outras regiões do país nem tanto. E o Pacto Federativo ele consiste em a gente ter um país andando em conjunto para frente. Então, o que foi colocado lá? Olha, os estados podem até dar benefícios fiscais, só que para dar esses benefícios fiscais, a lei complementar vai dispor de que forma que eles vão ser dados. E a lei complementar 24 de 75, que é anterior à Constituição, mas foi recepcionada pela Constituição, ela diz que os benefícios só podem ser dados com a aprovação de um convênio na CONFAS, com unanimidade dos estados, ou seja, todas as 27 unidades federadas têm que aprovar qualquer benefício fiscal que os estados queiram dar. E aí, o que aconteceu? A Lei Complementar 2475 saiu com essa redação, só que os estados não cumpriram ela. Por quê? Porque as punições que tinham na lei, elas são punições muito brandas. E se tem uma coisa que é verdade, não só no nosso país, mas em vários lugares do mundo, é que lei sem punição é sugestão. E como foi uma sugestão, a maioria dos estados não cumpriu. Nosso estado não cumpriu, São Paulo não cumpriu, o estado do Nordeste não cumpriu. Então cada um foi dando benefício à revelia da maneira que achava melhor para fazer um incentivo em trazer as empresas para o seu território. O que acontece quando a gente deixa os estados darem benefício de forma geral? Os estados que têm mais dinheiro conseguem dar melhores benefícios e atrair as empresas para si. Os estados que não têm tantos recursos acabam não conseguindo dar benefícios tão bons. E essas diferenças regionais que o Pacto Federativo tenta suavizar, elas ficam mais gritantes. Então a Lei Complementar 160 de 2017 ela veio com essa ideia de regularizar, acabar com a guerra fiscal, no sentido de dizer o seguinte: olha, tudo que foi feito errado até agora, tudo bem, vamos deixar assim, está tudo certo. Até 2032, esses benefícios que vocês deram vão poder continuar valendo. Só que aí vem um porém. Todos esses benefícios ilegais que vocês deram todo esse tempo, desde a Constituição, eles vão ter que ser publicados. Vocês vão ter que dar publicidade e transparência para todo mundo saber os benefícios que os estados deram à revelia. E isso foi feito, tá? O principal decreto aqui de Santa Catarina, por exemplo, é o decreto 1555 de 2018, onde foram publicados os benefícios fiscais à revelia que o estado de Santa Catarina concede. Entre esses, TTD 409, 10 e 11, benefício têxtil, e-commerce, são todos os benefícios da revelia, tá? Todos eles. Então, a gente está na era dos dados, a gente está na era da informação, e informação é poder. Quem sabe trabalhar com dados hoje em dia é uma pessoa que vai muito para frente, resolve tudo mais rápido. Então, quando os estados tiveram essa possibilidade de ter os dados, os benefícios que os estados publicaram, essa informação também virou poder e também virou necessidade de ter mais informação. Bom, se esses benefícios estão sendo utilizados, a gente quer saber certinho como eles estão sendo utilizados. Então, criou-se esse arcabouço. Então, qual que é o cerne da questão sobre a regularização dos benefícios, por isso que eu estou falando aqui sobre isso, e a instituição do CBNF e o ICMS desonerado? Esses institutos, eles nada mais são do que medidas de controle para controlar esses benefícios que o Estado deu e agora vai precisar controlar de maneira melhor para fins de controlar a renúncia fiscal, até mesmo para os outros estados fiscalizarem, saber que Santa Catarina não está descumprindo com o que foi acordado na Lei 160, isso é importante, e principalmente visando já a reforma tributária que a gente está vivenciando agora. Então, se a gente for ver no arcabouço da reforma tributária, a gente vai ver a extinção aí do PIS/COFINS, do PIS/COFINS, do ICMS e do ISS, mas a gente tem instituição de outros tributos, entre eles o IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS. Qual que é o prazo de instituição do IBS? 2033. Justamente quando acabam os benefícios fiscais que foram regularizados pela Lei Complementar 160 de 2017. Então, teve tanto impacto essa regularização que ela está mexendo até na reforma tributária, até na data em que essa reforma vai começar a valer para o ICMS e o ISS. Tudo isso está ligado. E o Estado, e isso encaixa no planejamento tributário também no seguinte sentido. Esses dias eu e o Thiago, a gente estava conversando com um cliente que estava pensando assim, não, mas se tiver um benefício bom lá em Minas Gerais, a gente abre uma distribuidora em Minas para pegar aquele benefício e aproveitar dele. E aí eu lembrei ele, olha, a gente tem que trabalhar que qualquer planejamento tributário de ICMS que a gente faça com benefício, a gente tem que saber que ele tem um horizonte de 9 anos. Quando a gente fala 2032 parece muito tempo, não é? É
menos de 10 anos até esses benefícios serem extintos. Então, qualquer planejamento tributário que se faça o benefício do semestre tem que ter esse prazo em consideração. Tá? São 10 anos, 9 anos, na verdade, até os benefícios do semestre serem extintos e a gente começar a lidar com a nova reforma tributária se ela for aprovada. Mas do jeito que está, é muito provável que seja. Então, agora que a gente já deu toda essa introdução, vamos falar aqui. Então, o que o Estado de Santa Catarina preparou para dar controle desses benefícios? O CBNF e o CMS desonerado. O que é o CBNF? O CBNF é o Código do Benefício Fiscal que identifica precisamente o incentivo utilizado na operação. Como é que funciona o CBNF? Aqui o pessoal, a maioria acha que é contador, mexe com Excel bastante. A nota fiscal eletrônica é um XML. Isso aí converte em planilha muito fácil. Na internet lá tem conversores automáticos de XML para planilha. Se na nota fiscal tiver o CBNF para cada produto informado, olha como o Estado vai poder tratar essa questão. Temos lá o benefício da informática, redução da base de cálculo, artigo 7º, inciso 7º, a lista de mercadorias está na seção 19 do anexo 1. Tem uma lista, o NCM. Então, o fiscal joga no Excel, todo mundo que utilizou o CBNF lá de produtos de informática, e aí tem uma coluna do lado com a NCM. Aí ele vai lá no filtro, tira as NCMs que podem, fica sobrando as que não podem. No Excel mesmo ele cria uma coluna, calculando a diferença do tributo, no outro dá o valor devido, joga isso na malha para vocês, e vocês vão ter lá o valor devido. Vocês entendem o tamanho do poder do CBNF? Isso é impressionante. Hortifruti granjeiro, coloca o CBNF de hortifruti granjeiro, NCM que não tem fruta. Mas não necessariamente a fruta tem um NCM específico. O ITC não fez o orientador fiscal para o NCM, a legislação não falava a palavra, a gente não transformou em NCM, os fiscais também conseguem fazer isso, gente. Então, tem essa situação assim. Quando eu vi que o CBNF ia chegar aqui e pensando, porque assim, uma coisa é você colocar CBNF no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, a nossa fiscalização aqui, ela trabalha com muito mais informática do que o resto do Brasil. Vocês veem nas malhas fiscais, gente. Quando o CBNF começar a ser utilizado da maneira que ele pode ser utilizado, a gente vai ter que começar a tomar muito cuidado. Porque o benefício fiscal vai conseguir ser fiscalizado de uma maneira assim, muito fácil. É uma planilha de Excel, que eles não têm informação, conseguem calcular e mostrar para vocês. E aí vem a importância da gente conscientizar o cliente no cadastro do produto, botar o CBNF, colocar parâmetros do sistema que o CBNF já vai de forma automática, porque quanto mais uma humana, mais possibilidade de erro. E aí que o CBNF entra numa palestra de planejamento tributário. Planejar o benefício é bom também, mas planejar o que a gente vai ter que fazer para controlar o benefício também é muito importante. Tá? E o outro ponto é o ICMS desonerado, que vai constar o valor exato da renúncia fiscal suportada pelo ente federado na operação. O ICMS desonerado dá trabalho para a gente, mas é uma informação que eu acho que o fisco muito mais quer para ele do que para fiscalizar as pessoas em si. Porque ele tem um cálculo inverso perfeito. Então, basicamente assim, se eu estou vendendo uma fruta por R$1 e desse R$1 eu tive 10 centavos de benefício, o que ele quer? Que na nota saia 1,10 e eu demonstre especificamente os 10 centavos de benefício que eu estou dando. Isso vale para a isenção, isso vale para a redução da base de cálculo e isso vale para a suspensão também. Então, essa é uma forma de demonstrar explicitamente o benefício fiscal que está sendo concedido na operação. Isso vai fazer o Estado calcular com muito mais precisão a renúncia fiscal, por exemplo, e vai demonstrar para o consumidor exatamente aquilo de benefício que ele está tendo com a legislação. Tá? Então, o ICMS desonerado ele tem essa característica de dar muito mais informação para a fiscalização, mas não significa que não vai pegar vocês em malha. Porque o que acontece? Junto com o CBNF, isso ainda não está em vigor, tá? A previsão é para abril de 2024, mas junto com o CBNF no documento fiscal, eles também estão exigindo o CBNF no SPED fiscal, no registro 115, que basicamente vocês vão informar o total daquele benefício que foi utilizado no mês. Então, se lá você colocou uma isenção de hortifruti granjeiro, por exemplo, vende fruta no mercado, e lá nas NFCs que vocês venderam, dá, por exemplo, R$1.000 de ICMS desonerado, e lá no registro 115 no SPED não tem exatamente aqueles R$1.000 no CBNF do hortifruti granjeiro, malha. Não estou dizendo que vai ter, mas pode ter. Tá? Então, muita atenção também. Porque assim, se o mercado não parametrizar o sistema do semestre desonerado, talvez ano que vem não, mas em 2025 talvez a gente tenha uma malha em relação a isso. Então, é importante alertar que todas essas informações são importantes e podem dar divergência. Então, falando especificamente
especificamente do CBNF, né, então, a princípio, isso era para ser só para o regime normal, tá? O Código do Benefício Fiscal era para ser só para o regime normal, era o que se esperava, porém o Estado soltou um correio eletrônico circular dizendo que ele também vai cobrar do Simples. Na prática, quando o Simples teria que utilizar o CBNF? Quando utiliza o diferimento, daí teria que indicar o CBNF no diferimento que ele está usando, e quando tem imunidade, exportação, energia livre, então são casos que o Simples utilizaria o CBNF. Mas se a gente olhar para a linha do Estado, eles também estão exigindo que o Simples bote CBNF, por exemplo, em remessa para demonstração, que é uma operação que tem o ICMS suspenso. O Simples utiliza a suspensão? Não. Mas está sendo exigido lá. Então é aquela coisa. Ou a gente bate o pé, não bota porque não faz sentido, ou a gente bota para não ter problema com o Estado. Quero agradecer muito. A obrigatoriedade de serviço em novembro agora, né, nesse mês, para o preenchimento do CBNF na NFE e na NFC. Só para o preenchimento do documento fiscal. O preenchimento no SPED, que é o registro 115, isso aí está suspenso, a princípio, para vigorar em abril de 2024, no ano que vem. Tá? Mas ele já é obrigatório em novembro. Pelo que foi reportado pelos clientes do ITC, não está tendo ainda a regra de validação quanto ao CBNF, mas elas existem. Tá? Então, por exemplo, se você bota um CST 20, então, se o CST de redução da base de cálculo você não preenche o código do CBNF, se o Estado quisesse, ele poderia adotar uma regra de validação que tranca a sua nota. Ela não passa até você preencher o CBNF, isso existe. Mas o que ia acontecer se eles fizessem isso? No mercado, por exemplo, né, pensa num grande supermercado que não cadastrou os produtos, o caixa ia abrir e fechar, não ia vender nada. Então, é uma coisa assim que não tem como fazer por enquanto, sabe? Mas talvez no futuro eles façam. E como eu falei, vai potencializar áreas fiscais com o Excel ali que eu citei que pode acontecer. Isso é possível. E por fim, o ICMS desonerado. Então, o ICMS desonerado ele é obrigatório apenas para as empresas do regime normal. Isso também porque na estrutura dele, até nas regras de validação dele, por exemplo, e tudo mais, o ICMS desonerado ele serve para os CSTs de benefício. Então, o CST 40 de isenção, o CST 30 de isenção na tributação, o CST 20 de redução da base de cálculo. Ele tem essa característica de demonstrar exatamente o tributo que deixou de ser pago. O Simples Nacional não tem isso, até porque o Simples não pode utilizar o benefício conforme o artigo 24 da Lei Complementar 123 de 2006. Esse aí, a obrigatoriedade está suspensa pela SEF. Tá? Por enquanto, eles não vão exigir. Uma coisa que até foi um encontro que eu tive com o Thiago ali da Faracon, com o Alexandre também, que ele já tinha me adiantado. Marcos, eu acho que esse guia prático aí não vai vingar. Então, quando eles me falaram isso, eu até fiquei pensando assim, porque quando a gente está na consultoria, a gente fica muito no fluxo, sai a legislação, a gente vê como aplica e passa para vocês. Né? A gente acaba não pensa muito no que tem por trás disso. Né? E daí eles me alertaram, não, Marcos, essa questão da redução da base de cálculo que está no guia, isso aí é legal, não tem lei para colocar isso aí. Porque o que eu fiz que eu estava querendo? Em vez de você colocar ali, para formar a base de cálculo do CMS, a alíquota efetiva do tributo é 7%, por exemplo. Em vez de botar os 7% na base, eles querem que você bote os 12, ou os 17, dependendo da alíquota que tem na operação, forma a base integral, e aí depois reduz para chegar nos 7, seja qual for a alíquota efetiva. Isso aumenta o tributo. E além de aumentar o tributo, conceitualmente não é muito coerente, no sentido de que você está botando na base um ICMS que não existe e nunca vai existir. E aí está o problema. E aí o que aconteceu? Né? Quem tem contato com a SEF entrou em contato, né? Eles estudaram isso e conseguiram suspender o guia prático. Eu acho que essa parte da redução da base de cálculo não volta. É a minha suposição sobre a situação. Quanto ao ICMS desonerado e o CBNF, eu acho que isso fica. Mas depende das conversas, de quantas entidades se posicionarem, conseguirem se reunir para tirar ou colocar essas obrigações. Porque uma vez a gente ciente do poder que a SEF ganha com isso, a gente também pode se mexer para tentar reduzir esse impacto, conversar com eles e tudo mais. E, como eu falei, eu vou potencializar o controle social e a aferição da renúncia fiscal. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Bom, Marcos e Gustavo, obrigado pela explanação, muito legal. Né? São assuntos novos, medidas de controle que muita gente ainda não conhece. Eu acho que é importante a gente trazer para todos vocês, para começarem a pensar nessas medidas de controle, até mesmo antes de aplicar qualquer tipo de benefício fiscal. Então a gente deixa aberto para vocês, qualquer dúvida, para o Marcos e para o Gustavo.
certo? Antes de passar para o painel 3, vocês podem ter umas dúvidas que possivelmente possam ter em relação aos assuntos. Fique à vontade. A consultoria está funcionando 100%, né? Tirar todas as dúvidas.